Olá pessoal, mais uma quinta-feira juntos, né? Eu gostaria de fazer um questionamento a vocês. Eu sei que algumas pessoas que estão agora assistindo o YouTube não tiveram oportunidade de ver as outras reflexões que eu mandei. Então, tem algumas pessoas dizendo que eu poste os vídeos anteriores, só que com o tempo nós vamos aprimorando e eu vejo hoje, quando eu reassisto, né, meus vídeos, eu vejo muita falha. A primeira, eu gravei todas em vertical, então vai ficar com aquela imagem cortada no canal do YouTube. Mas, como tem pessoas solicitando, eu queria escutar você também. Você que está aqui me ouvindo agora, você quer ver as reflexões anteriores, mesmo que seja da maneira que eu fiz, com algumas falhas, né? Com falhas quase todos ficam. Mas quando a gente começa a verificar como é que posta no YouTube, e é diferente do que eu fiz. Mas se vocês quiserem, bote aqui nos comentários, dê um like, diga que querem ou não precisa, a gente continua só com a reflexão semanal. Porque se a maioria que deixar o comentário disser que aprova, então eu vou só postando, né? Então fica mais fácil, é só postar os vídeos e aí nas quintas-feiras eu faço uma reflexão que não esteja constando nos vídeos anteriores. Tá certo assim? Se inscrevam, dê o like no canal e responda esse comentário. Você quer que eu poste os vídeos anteriores? Eu aguardo pela posição de vocês. E agora, vamos à nossa reflexão. Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos nós. A nossa reflexão hoje vai ser no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Só contextualizando, Isaac saiu da terra dele e foi para Gerara, devido à fome. Estava existindo uma fome muito grande na região e Deus apareceu para Isaac e disse que ele não saísse daquela região, que ele ficasse ali, que o local que estava prosperando e tinha muita fartura era o Egito. Mas Deus disse a ele que ele não fosse para o Egito, que ele iria estar com ele em Gerara. Ele vai, se apresenta ao rei, né, dos filisteus em Gerara, e fica morando no local. E ele leva a esposa, Rebeca, e diz a todo mundo que Rebeca é irmã dele, porque ele tinha medo que Rebeca era muito formosa, de dizer que Rebeca era esposa e poderiam matá-lo para ficar com a esposa dele. E sendo irmã, trataria ele bem, porque só que o rei Abimeleque, ele descobre, ele vê Isaac com algumas carinhos com Rebeca, e aí exige, ele diz ao rei que é a esposa, explica a situação. Então o rei decreta que ninguém mexa com ele, nem com a esposa dele, e ele fica na região. Mas como ele era um abençoado de Deus, tudo que ele fazia prosperava muito. Então o que aconteceu? Isaac fez uma fortuna, e isso instigou a inveja dos filisteus. E chegou a um ponto tão grande que o rei procurou ele e disse a ele: se aparte de nós, porque você está mais rico do que todos nós. Isaac saiu porque Abraão tinha feito um trato, um compromisso, uma aliança de não haver discussão nem briga, né, entre eles. E Isaac respeitou isso. Isaac saiu e foi para o vale de Gerara. Lá ele cavou os poços porque os pastores tinham botado entulhos dentro de todos os poços que Abraão tinha furado e que tinha água. Então tudo isso prejudicava muito, porque se estava um período de fome, sem água a coisa piorava. Isaac sai, reabre esses poços todinho, ele vai para o vale, mas aí começa a dar água, o pessoal começa a reclamar. Isaac se muda novamente, vai para outra região de Gerara, abre novos poços, os pastores reclamam, diz que a água é deles e não dos pastores de Isaac. Isaac mais uma vez levanta acampamento, vai para outra região, abre os poços e mais uma vez há
o pessoal, os pastores filisteus ficam exigindo a água e ele não faz questão, ele sai. Ou seja, ele é obediente. E ele acredita em Deus, né? Então, mesmo ele tendo todas essas dificuldades, no versículo 24, ele diz assim: naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo, eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Veja, Deus, apesar de todas essas dificuldades, apareceu a Isaac para dizer, ó, eu sou fiel, eu fiz uma promessa ao teu pai e eu vou cumprir em você. Mesmo tendo todas essas dificuldades, mesmo os filisteus estando, né, reivindicando, ele também foi muito paciente. Então, eu vejo aqui que a gente tem algumas lições que a gente pode tirar dessa passagem. Primeiro, Isaac, ele perseverou. Ele ia, o povo tomava, mas ele não desistia. Ele perseverava, ele saía e furava novos poços. Claro que ele era um abençoado de Deus, porque onde ele furava os poços, dava água. Então o pessoal vinha e fazia questão. Então ele manteve o acordo feito anteriormente por Abraão e saía da região, ia para outra, e ele furava novos poços e dava água. E aí Deus aparece a ele para animá-lo. Porque, veja, nós que somos nordestinos entendemos bem isso, né? Imagina uma região de seca, onde você fura um poço e tem água, aí a pessoa chega, reivindica, você vai, já com problema de seca, de fome, a plantação, aí fura em outro lugar, a pessoa vai, reivindica, toma de novo. Isso poderia fazer com que Isaac se aborrecesse, fosse contra, mas Deus disse, fique nessa terra, não saia dela não, eu vou lhe ajudar. E depois ele diz, eu estou contigo, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, estarei contigo sempre. Isaac foi obediente e teve paciência. Na realidade, os obstáculos aparecem, as situações são difíceis, mas nós temos que ter confiança e paciência para esperar o tempo da graça. É o que Isaac fez e ele conseguiu, porque seguindo a leitura do versículo, diz que depois o próprio Abimeleque veio falar com ele, porque viu que ele era um abençoado de Deus, para que ele não fizesse nada contra, fizeram uma aliança para Isaac não ir contra eles e eles não ir contra Isaac, e deixar Isaac nas terras vivendo normalmente. Então, é preciso paciência, é preciso perseverança e é preciso crer em Deus, porque com Deus tudo se consegue. Isaac tinha essa certeza, Deus já tinha dito a ele isso. Assim como Deus diz a Isaac, disse a Abraão e disse a Isaac, diz a nós hoje. Dificuldades acontecem, procura uma maneira de passar. Tá difícil financeiramente, arruma outra maneira de ganhar alguma coisa, eu estarei contigo. A doença acontece, tenha paciência, persevere, creia que eu jamais te abandonarei. Essa é a mensagem, porque ele diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Ele é o nosso Deus e continua conosco. Amém? Vamos perseverar, vamos acreditar e vamos sempre lutar. Não com brigas, com desavenças, não. Mas lutar é reiniciando, recomeçando, refazendo todas as possibilidades possíveis para cada um de nós. Amém?